Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Tudo bom? Como é que foram de terça-feira? Véspera de feriado? Boa noite. Então sejam bem-vindos para a nossa roda de meditação. Bem-vindo, bem-vinda. Vão chegando, se acomodando. Muito bom. Travando? Para mim tá ok por enquanto. Olá. Boa noite. Boa noite, Gui. Um beijo. Muito bom. Então, bem-vindos. Conforme você for chegando, encontre seu lugar, traga sua presença. Muito bom. A respeito do Tadashi da Júlia, a notícia que eu tive é que tá tudo estável e que eles estão ainda internados, mas que o quadro está estável, né, dentro do que é realmente esperado. Então, continuam lá e que a gente possa ainda vibrar nessa melhora, né? Nessa saúde. Continuam na UTI, sim. Exatamente. Mas estão sendo bem assistidos, tem uma equipe ótima lá. Então, tenho certeza que daqui a alguns dias ambos estarão bem, já vão estar em casa e tá tudo certo. Boa noite. Nala tá lá em cima. Hoje ela não desceu comigo. Meu marido já chegou, então ela correu lá pra cima. Muito bom. Tem muita gente, né, com dengue, não é um número pequeno. E acho que de fato a gente precisa cuidar. Tadashi fez um vídeo hoje e a gente precisa cuidar, realmente nós somos responsáveis, né, por cada cantinho que temos aqui, casa e trabalho, então que a gente cuide realmente desses lugares, né, para que essa epidemia aí não se estenda. Então vamos lá. Ontem comecei a falar de um tema, falei de desejo e medo, e o que os dois acabam nascendo juntos, né? Hoje eu vou dar andamento um pouquinho nessa história toda aqui. Então, tem um olhar na psicologia que fala que no momento que a gente nasce, nós nascemos ali, temos um impulso de vida, né? Então nasce conosco o desejo de viver. Se nasce conosco esse impulso de vida,
esse desejo de vida, ao mesmo tempo nasce também o medo da morte, tá? Então, como eu falei ontem, ao longo da nossa evolução, do nosso desenvolvimento como ser humano, nós vamos passando por algumas fases, e eu não vou trazer todas elas aqui, mas algumas, onde a gente vivencia um pouco desse desejo e desse medo, tá? Quando eu falo em desejo de vida, eu tô falando dessa força vital, tá? Essa força vital que muito nos impulsiona para buscar sobrevivência, para buscar crescimento, para buscar realização, tá? Então é essa força motriz mesmo, tá? E isso tudo se canaliza, né, por um desejo de experimentar, aprender, criar, se conectar com os outros, vivenciar o mundo, vamos dizer assim. Então, esse desejo de vida, quando eu falo, ele não está único, exclusivamente, não leve esse entendimento apenas para um contexto, né? Como o próprio nome diz, desejo de vida, mas é toda uma força motriz, é toda essa força vital que a gente carrega e que nos impulsiona para a vida, tá? Nos impulsiona a enfrentar desafios, obstáculos, ou seja, buscar realização, né? Como eu falei aqui, a psicologia humanista, ela traz muito desse entendimento que todos nós trazemos essa busca por uma plenitude, pela realização, certo? E aí, quando eu tô falando do desejo de vida, tá? E quando eu falo do medo da morte, né? O que isso quer dizer? Medo da morte, quando eu tô falando, né, que quando a gente nasce conosco um desejo de vida e automaticamente o medo da morte, esse medo da morte, ele se apresenta para nós muito como uma resposta natural e instintiva. Todos nós temos esse instinto, né, para sobrevivência. E isso, dentro da psicologia, a gente entende que é esse medo da morte, né? Porque se a gente não tivesse esse instinto de vida, muitas vezes a gente acabava se colocando muito, né, em momentos, em situações de perigo extremo. Então esse medo, e aí ampliando um pouco, né, o simbólico do medo da morte, entende-se que é o medo do desconhecido, o medo da perda inclusive de identidade, o medo da separação, é o medo de perder aquilo que conhecemos e amamos, tá? Então, quando eu falo desse medo da morte, é realmente de perdas, de fim, né? Quando eu falo em fim, é os finais de ciclos que todos nós temos, enfim. Mas, como eu falei, ao longo do nosso desenvolvimento, eu preciso sempre estar superando o medo daquela fase para evoluir para uma fase seguinte, tá? As primeiras fases que a gente vive, se a gente for trazer o entendimento da psicologia, vamos lembrar da criança, tá? O nenê, quando ele nasce, ele tem o desejo da mãe, ele precisa da mãe, né, para sobreviver, tá? Então ele tem o medo da separação. No começo, o nenê, ele entende que ele é uma coisa só, né? Ele e a mãe.
e aos poucos que ele vai percebendo esse corpo, né? Ele vai conseguindo descobrir o corpo. E aí é quando ele entende, né? Ele não tem mais esse medo da separação, porque ele entende que ele é uma coisa já, né? Uma coisa não, né, Janaína? Ele já é um ser, ele não é a mãe. E aí ele perde esse medo da separação, tá? E aí ele passa para um outro estágio, que a gente chama o desejo do corpo. Então ele vai explorar esse corpo, né? O Freud, ele chama essa fase aí, que é a fase anal, que é a exploração de todo o corpo, tá? Quando eu falo do desejo do corpo, eu falo aí é uma palavra meio estranha de se falar, mas é o medo da decomposição. Porque tem as fezes que saem, né? E a criança ela vai entendendo o que é tudo aquilo que está acontecendo. Mas, assim, acho que o ponto focal dessa fase é quando ela, né, já descobre o corpo e ela vai amadurecendo, ela vai tendo o controle, né, das funções corporais. E isso é muito importante, tá? E aí vamos entender aqui, isso pode levar para um sucesso e pode levar para um fracasso. E lógico que dentro de casa, quando eu faço um trabalho junto com mães e pais, eu sempre direciono muito como trabalhar muito dessa fase, porque é uma coisa da criança que ela tá... Como ela vai conseguir controlar esse corpo é dela. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas questões, mas o ambiente ele precisa estar preparado para conseguir lidar com as dificuldades ou não de uma maneira positiva, vamos dizer assim, para realmente ela passar por essa fase levando, né, boas práticas, bons entendimentos, integrando isso de uma maneira positiva, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes, quando existe uma grande pressão nessa fase, ou seja, é algo muito... uma pressão muito negativa, vamos dizer assim, a gente entende que pode ali desencadear uma série de comportamentos, né, nesse ser humano. Então, desde um perfeccionismo, às vezes, e, por exemplo, quando existe ali uma pressão muito fraca, onde não se coloca, na verdade, um trabalho, né, para que a gente colabore com a criança nesse controle, existe ali também uma pressão muito fraca, né? Não foi não foi adequada, vamos dizer assim, tá? E ele às vezes leva também para desencadear uma série de comportamentos, né? Desorganização, impulsividade, enfim. Então, dentro do contexto, eu tô falando dentro do contexto da psicologia, tá? Então, assim, eu digo, cada fase tem o seu desejo e o seu medo, cada fase tem os seus desafios, né? E como essa pessoa, né, esse ser humano, ele vai passar por cada fase, muitas vezes ele vai carregar essa fase, né, traumas, vamos dizer assim, ou, né, esses desafios, esse desafio emocional, muitas vezes pro restante aí, para toda uma vida. Então é importante a gente entender que cada fase tem a sua importância. Hoje eu falei um pouquinho dessas fases mais iniciais da criança, e amanhã eu vou falar de uma outra fase que eu acho que é muito importante. São duas fases que eu quero realmente aprofundar melhor aqui, mas eu vou falar amanhã de uma e no outro dia de uma outra, tá bom? Mas só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, tá? O que é
esse desejo e medo a cada fase, tá? Que a gente vai passando, tá? Então eu crio um desejo de algo e logo eu tenho medo daquilo não se concretizar, tá bom? Então é mais ou menos nesse entendimento. Mas que a gente possa hoje fazer a nossa meditação trabalhando esse desejo de vida, para que ele sim possa ser realmente essa força vital a cada dia da nossa vida. Esse livro é muito bom. A morte é um dia que vale a pena viver. Muito bom. Então, ela fala muito sobre se alguém quer ler sobre essa questão da morte aí, tem vários livros. Tem um livro que eu li que é muito bom, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, e ele traz todo um conceito de como olhar a morte, muito bonito. Então acho que são todas literaturas aí que a gente pode ler, se aprofundar, e para que acho que a gente comece a entrar, lidar com certas questões, claro que são muito difíceis para nós. Então tem vários, tá bom? Sem medo de viver, exatamente, Débora. Essa é a frase de hoje, tá bom? O nome do livro é o livro tibetano do Viver e do Morrer, tá? Então ele também traz uns olhares bem legais. Então vamos meditar? Então sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, ombros relaxados, repouse as mãos e respire. Respire bem profundo e traga a sua presença. E vamos lá. Respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E respire profundamente. E ao fechar os seus olhos, você abre o seu olhar interior e volta o olhar para dentro de si. Então respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, caminha para encontrar a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. E lembre que quanto mais profunda for a sua respiração,
Quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa, mais fácil será a sua meditação. E assim você vai levar a sua atenção na sua respiração, serenar seus pensamentos, e se mesmo assim qualquer pensamento invadir a sua mente, agradeça, deixe ir e volte a atenção para a sua respiração. Então, em conexão com esse espaço sagrado dentro de você, esse espaço de amor incondicional, de acolhimento, eu te convido a refletir sobre o seu desejo de vida. Como que você vem cultivando uma maior apreciação pela vida? De que forma você vem apreciando a sua vida? Como você vem cultivando conexões mais profundas e expressando o amor. Respire e se questione o que te motiva a levantar a cada manhã. E dentro desse lugar de amor incondicional, encontre todos os sentidos de vida. Encontre o senso de significado. Então, por alguns instantes, você possa ficar no seu silêncio, lembrando que o silêncio é o segredo para escutar a si mesmo.
Respire profundamente. Fortalecendo a conexão com o seu coração. Em cada batida do coração, em cada respiração, representa a lembrança do presente precioso que temos, essa força vital, a centelha de vida que nos impulsiona adiante, apesar de todos os desafios. Então, no dia de hoje, abrace cada momento com gratidão, com alegria. No dia de hoje, celebre a vida. Celebre a sua vida. Celebre a vida de todos ao seu redor. Encontrando significado e beleza em sua jornada. Então, mais uma vez, conecte-se com o seu coração e ancore a força vital, o seu desejo de vida. Lembrando de celebrar a sua vida a cada manhã, ao abrir os olhos, mas também a cada noite, ao fechar os olhos. Respire profundamente, integrando tudo que foi bom, lembrando que a verdadeira realização reside na maneira como escolhemos viver nossas vidas. Então, que uma dessas escolhas seja encontrar significado na sua vida e celebrar a cada momento. Então, que a gente possa parar por um instante agora, cada um dentro daquilo que acredita, faça a sua oração em agradecimento à vida e que também possa vibrar pela saúde de cada uma das pessoas que estão precisando fortalecer essa força de vida.
Respire devagar, profundo e amorosamente. Traga a atenção para a sua respiração. Traga a atenção para o seu corpo. Traga atenção para onde está o seu corpo. E no seu tempo, no seu ritmo, vai voltando para o aqui e agora. E assim que estiver pronto, pronta, abra os olhos. Respire e celebre. Celebre a sua vida. Muito bom. É celebrando a vida que a gente encontra ainda mais sentido, significado, que a gente fortalece essa força vital que já existe aqui em nós. Então, lembra que tudo começa aqui dentro. Muito bom. Gratidão pela companhia, pela presença. Namaskar. Muito bom. Que todos tenham uma boa noite, lindos sonhos. E amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez. Beijo no coração. Até amanhã. E um bom feriado a todos. Até amanhã.